uma professora de história disse em sala de aula que é importante a gente estudar o passado para conseguir entender o presente e pensar em estratégias para poder melhorar o futuro. Com base nisso, eu começo a minha história. O meu nome é Tatiana Gabriela da Silva, eu tenho 34 anos, eu sou de Campinas. Eu morei até uns 5 anos na região do Parque Brasília, na casa dos meus avós, e quando meu pai teve a oportunidade de comprar um terreno, a gente mudou aqui para o Jardim Florense. Eu vivi a minha vida toda aqui, até os 30 anos, e as primeiras memórias que eu tenho da minha infância foram relacionadas ao quanto os meus pais se esforçaram para dar uma estrutura, uma condição melhor para mim e para os meus irmãos. Eu sou a mais velha de 3, eu tenho uma irmã 4 anos mais nova, um irmão 7 anos mais novo. E eu me lembro que uma das primeiras conquistas da minha família foi realmente essa, sabe? De ter esforços para conseguir ter o próprio lar. E sair do aluguel é importante, né? Quando você constrói uma família, porque aí você tira a preocupação de não ter o valor necessário quando o aluguel ajusta o preço, ou ter que pensar agora para onde eu vou. Então, me trouxe essa sensação de segurança, né? Aos 5 anos. Como eu era muito criativa, eu era uma criança muito esperta, assim, eu comecei a aprender a ler e escrever cedo e minha mãe me colocou na escola aos 6 anos na primeira série, entrei um ano antes, e eu tive a oportunidade de estudar num colégio particular. Eu estudei no Colégio Renovatos e lá foi o primeiro ambiente onde eu percebi as diferenças sociais, né? Porque no contexto onde eu vivia, todo mundo tinha a mesma rotina, os mesmos hábitos, e ali eu comecei a perceber situações diferentes e comecei a questionar, fui sempre muito questionadora. E me perguntava muito, assim, por que eles vivem um padrão de vida que eu não vivo. É claro, a maneira de uma criança, né, de 6 anos, mas eu ficava muito pensando nisso, porque na minha cabecinha ali eu tinha que, se eu estava ali cumprindo a minha obrigação de estudar e tirar nota como eles, eu deveria também ter o mesmo lazer que eles têm, por exemplo, ou ter a mesma possibilidade de viajar nas férias. E era um tipo de coisa que me angustiava e que me deixava um tanto frustrada em algumas situações, ou até mesmo envergonhada. Eu me lembro que eu tinha uma lancheirinha da Turma da Mônica, da Cor de Maçã do Amor, e todo dia, na hora do recreio, assim, eu ficava um pouco deslocada, porque o meu lanche era sempre o mesmo. Eu sempre levava pão com ovo e groselha, enquanto os meus amigos, cada um tinha uma... Eu tô ficando emocionada. Cada um tinha uma coisa diferente e raramente eu tinha dinheiro para comprar alguma coisa na cantina. E as crianças, elas se comparam muito e elas não percebem que algumas comparações e algumas críticas podem ofender, podem machucar alguém, né? Então, eu notava que era algo que me incomodava, mas ao mesmo tempo era algo que eu não trazia para casa, né? Porque eu já sabia que só o fato de estar lá já era muito para mim. Deixa eu respirar. Mas, assim, apesar das diferenças, ali foi um momento, foi um local, um ambiente, onde eu percebi que eu poderia arranjar meios de sair da minha realidade, contanto que eu aproveitasse o máximo daquela situação. Através do colégio, eu tive acesso a estudos fora da grade comum, né? Então, eu aprendi várias modalidades de esporte, tinha aula de canto, os estudos do meio eram diferenciados, então era divertido e instigava mais a curiosidade e a vontade de querer explorar mais.
E ali eu tive um dos meus primeiros insights, assim, na época da quinta série, quando o pessoal já começava a falar de vestibular e falar sobre a correlação das áreas com as graduações correspondentes. Eu pensei que se eu escolhesse uma graduação em uma área que tivesse em destaque e me esforçasse, eu conseguiria virar o jogo, né? E aí, então, me dediquei bastante, estudei muito, fiz colégio técnico junto com o ensino médio, tentei Unicamp, não passei de primeira e a minha pressa era muita, então eu fui pagar a escola particular. Ainda não sabia se era o que eu queria, mas eu fui, né? Então eu comecei estudando biomedicina, mudei para farmácia, porque na época eu trabalhava no laboratório. E ali, num segundo momento, eu também estava nesse contexto de trabalhar com pessoas que tinham a mesma idade, mas condições completamente diferentes da minha, enquanto para mim era muito difícil, com um salário de estágio, manter faculdade, curso de inglês e tudo mais, pegar 3 horas de transporte aí todos os dias para trabalhar, estudar, cada lugar num canto diferente da cidade. Os meus amigos tinham já carro próprio e moravam sozinhos e podiam ir para balada e comprar as coisas que tivessem vontade. Então eu sempre me senti desconfortável, apesar de saber que era o caminho, né? E ali eu me vi muito ansiosa, eu tive o primeiro episódio de burnout. Naquela época isso não tinha nome, né? Ou era depressão, era crise de ansiedade, enfim. E aí, através da terapia, eu comecei a entender que eu podia conquistar tudo que eu queria, contanto que eu colocasse os pés no chão, determinasse metas pequenas, me posicionasse, colocasse limites. E depois de 7 anos no primeiro emprego, eu resolvi me lançar, assim, e conseguir uma oportunidade melhor em outro lugar. Depois uma colega me indicou os tecnólogos, foi bem na época que começou esse lance do tecnólogo e do financiamento estudantil, e foi o que me permitiu me graduar, né? Porque faculdade era cara, eu não estava dando conta. E eu também comecei a questionar se eu queria mesmo trabalhar na área da saúde, assim, por tudo que eu vivi ali. E aí, como eu trabalhava já com processos, com procedimentos e tudo mais, eu entendi que talvez a tecnologia pudesse me ajudar. Então, eu decidi migrar para um curso de desenvolvimento e análise de sistemas. Através dali, as conexões sempre me ajudaram muito, né? Então, uma amiga indicou um curso, depois, na faculdade, uma outra amiga me indicou o programa de estágio e eu passei. E aí eu fiquei 6 anos na IBM e ali eu aprendi muita coisa, não só técnica, mas habilidades sociais, assim. Eu me sentia muito deslocada, eu tinha ideias, mas eu não sabia colocar para fora, né, essas ideias da forma correta. E eu entendi que principalmente eu tinha que me apropriar dos meus planos. Se eu deixasse isso na mão de um líder, do gerente, eu só esperasse que em algum momento fosse me reconhecer, por melhor que fosse o meu trabalho, esse momento não ia chegar. E aí, assim, foi uma crescente a partir da IBM. Eu depois tive a oportunidade de trabalhar na CT como engenheira de software. Voltei, fui convidada a voltar para a IBM, mas já voltei como líder. Depois surgiu uma proposta de trabalho em Angola por outra empresa e assim foi difícil decidir, mas coloquei assim nas mãos de Deus, falei assim, não, pode ser a minha oportunidade da vida e vou, né? Deixei tudo aqui e fui com medo, mas muito esperançosa, assim, porque eu percebi na época em que eu me graduei que eu podia fazer muito mais do que eu esperava, né? Eu sempre fui muito questionada, sempre fui muito testada, mas quando eu me testei e me coloquei ali
à disposição de uma meta que eu defini para mim e falei, não, vai dar certo, eu vou fazer, eu não vou pegar DP, eu vou passar de primeira, eu vou focar e me unir a pessoas que estão ali no mesmo propósito, aí a coisa começou a virar. Não foi fácil, fui para lá alguns meses antes de pandemia, passei por N dificuldades em todos os aspectos, precisei buscar mentoria, pagar do meu bolso para conseguir me posicionar e ter uma visão mais estratégica. Eu sempre fui muito técnica, né? E ali eu me vi num ambiente muito político. Então eu tinha que aprender a lidar com pessoas de perfis diferentes e saber arranjar parceiros e saber me posicionar de uma forma que eu tivesse o respeito que eu deveria, até porque eu era a única mulher líder na área técnica e mesmo sendo em Angola eu era a única líder preta, né? Então conquistar o respeito das pessoas ali não foi fácil, mas com foco, com dedicação ali, com estratégia, com a ajuda da minha mentora na época, eu consegui me estruturar à medida do possível. E aí foi mais um outro insight que eu tive, né, de, poxa, se eu conseguir sobreviver a Angola num contexto de pandemia, eu posso tentar N outras coisas. E quando eu achei que era o momento de voltar, depois de um ano, eu consegui projetos bacanas. Eu trabalhei na Ambev, eu trabalhei numa startup americana, agora assim, daqui de Campinas, remotamente, ganhando em dólar. Então, tipo, consegui guardar uma grana para amortizar meu apartamento. Depois consegui outro trabalho na Diageo, também remotamente. E há um mês eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo na Amazon. E foi difícil, foram 7 horas de entrevista, fritei meus neurônios ali, mas eu vi que ali seria a oportunidade de eu conseguir expandir o meu escopo, sair um pouco da minha bolha de área técnica e entender um pouco mais do que mais está acontecendo no mundo, que é o marketplace, é o e-commerce, é você pensar na experiência do usuário, do cliente final, ou seja, do vendedor que está entregando um produto ali. E eu aceitei, então hoje eu sou gerente de FBA, de Operations. FBA é o programa de logística que foi feito pela Amazon. E é um desafio, assim, todo dia é um desafio, mas eu me sinto mais segura, mais confiante, porque por mais que hoje eu não tenha entendimento de tudo que está acontecendo ali, porque é tudo muito novo, eu sei que eu me desafiei em várias outras situações, que no começo eu estava perdida e também surtei algumas vezes, mas que de alguma forma eu consegui ali superar. Então, é isso, sabe? E voltando ali pro gancho, né, do começo, como aquela professora de história disse, né, que é importante a gente conhecer o passado para entender o presente, eu trago muito isso, essa autoanálise para mim, de que revalidando tudo que a gente passou, entendendo o que funcionou, a gente consegue criar o nosso próprio mecanismo de gerar oportunidades novas e entendendo que depende muito mais da gente do que do outro, porque quando algumas portas se fecham, várias outras estão disponíveis aí, caso a gente se disponha a explorar, né? Então, essa é a minha história.